Fala galera, beleza com vocês? Nessa sequência de vídeos a gente vai falar um pouco sobre o CMSP. Ele foi criado em 2020 durante a pandemia do Covid-19. Foi uma plataforma criada para transmitir aulas ao vivo e gravadas. E ela servia como suporte tanto para alunos como professores. Em 2025 ela é descontinuada. Nesses vídeos eu entrevisto professores, equipe, todo mundo que fez parte dessa história do CMSP. Bora pro vídeo! Fala galera, beleza com vocês? Sou Adriano Neves e estamos aqui para entrevistar a Fran. E aí, Fran, beleza? Beleza. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fran, professora de Educação Física, ela é do Centro de Mídias, não mais, né? Mas quem acompanhou essa época já me conhece, tivemos muitas aulas juntos. E quem não conhece, Fran, se apresente, fala o seu nome. Tá, então meu nome é Franciele, eu sou professora de Educação Física, sou formada em Educação Física. Eu trabalhei no Estado, na rede estadual de ensino, de 2013 até 2022. E agora eu tô aí pelo mundo, um pouquinho fora aí da área de educação Calma, física. daqui a pouco você fala isso daí. Fran, é assim, você veio aqui, você sabe que a intenção é falar do Centro de Mídia. Sim. Então o pessoal já sabe aí por que a gente tá fazendo, eu tô fazendo essas entrevistas aí, tal. Então, o que você fazia antes do Centro de Mídia? Eu sempre atuei na mesma escola, eu era professora de Educação Física numa escola na Vila Prudente, André Dreyfus, uma escola de ensino fundamental 1, então de primeiro a quinto ano. Na Zona Leste aqui de São Paulo? Isso. Beleza. Aí você estava contente lá com a escola? Estava tranquilo? Você pode falar, você não está nem mais na rede? Se você quiser mandar alguém para a Casa do Chapéu, pode mandar também. Não, eu gostava bastante da escola. Só que assim, eu era a única professora de Educação Física, por ser uma escola muito pequenininha. Pequenininha. Então todas as aulas eram minhas. Então assim, apesar de ser muito legal, de ser uma escola pequena, são poucos professores, poucos alunos, acaba virando uma família. Mas eu sempre senti falta de ter essa troca com outros professores de Educação Física, né? Porque eu era muito amiga da Fernanda, que era professora de arte, que ela também foi parte do Centro de Mídias. E era sempre eu e ela, porque nós éramos as duas professoras especialistas da escola. Porque ela também era a única professora de arte. Para quem não está na educação, quando tem... Já mudou o nome, não é mais a TPC. Olha, a nossa época, ó... Mentira, uns 2 anos atrás eu acho que mudou. Não é mais a TPC, é planejamento de aula. Entendi. Eu lembro que quando tinha planejamento de aula também era eu e um professor de educação física e a gente ficava separado fazendo alguma outra coisa. Sim. Porque a coordenadora dava ênfase aos pequenininhos, né? As professoras Pedagogia, né? dos pequenininhos. E diz uma coisa, aí você estava na escola, aí veio a pandemia. Sim. Aí como que foi esse período para você na pandemia? Foi um desafio, né? Porque como você leciona Educação Física, que é uma disciplina ligada ao movimento, estando cada um na sua casa, né? E eu sempre fui uma pessoa mais tímida, eu nunca vou ser muito de câmera. Então, para mim, ter que gravar as aulas e adaptar aquilo para o ambiente dentro de casa, para a realidade deles, sem o uso de material, por exemplo, então a construção de material, sempre foi um desafio, foi uma coisa que eu fui descobrindo assim, dia a dia, como transmitir a educação física à distância. Mas assim, aí quando bateu a pandemia, veio o lockdown, como que você se sentiu? Estava tranquilo para você? Você estava em São Paulo mesmo, você já estava trabalhando ali na Zona Leste. O que você achou nesse período assim? Eu achei uma coisa muito surreal. Assim, nunca foi algo que passou na minha cabeça que fosse acontecer. E eu lembro que eu estava com a minha diretora, a gente saiu da escola para fazer um trabalho e saiu a notícia que, gente, amanhã ninguém mais aparece na escola, vai começar o lockdown, a gente vai fechar. O plano inicial é que fossem 15 dias apenas. Então, na minha cabeça, tá legal, umas férias antecipadas, né? A gente não tinha uma noção dessa gravidade. Só que, ao mesmo tempo, foi muito preocupante para mim, porque meus pais, eles têm uma empresa, né? Uma empresa de porte pequeno. E a gente sempre passa aquela, tá, e agora? Como vai ser para eles também isso, né? E
Então veio aquela preocupação, mas a gente não tinha ideia da dimensão que aquilo ia se tornar. Para a gente seriam só 15 dias e a gente voltaria à normalidade. Não foi essa a realidade. Né? Você tem essa sensação de, sei lá, de tempo perdido, ou é um tempo diferente? Eu acho que foi uma realidade muito diferente. Eu lembro que depois que a gente, quando eu saía na rua, às vezes para ir comprar comida, você ficava vendo todo mundo vestindo máscara. Eu olhava e, não sei, parecia que a gente estivesse em outro universo. Quando já podia sair, quando né? Já podia teve sair. Um período, porque eu lembro que eu fazia caminhada, eu falei, eu tenho que fazer algum exercício, né? Para manter meu corpo de bailarino. Aí eu lembro que eu fazia caminhada, mas era deserto a rua. Eu lembro que teve um tempo que a gente nem podia sair, né? Não, foi bem restrito, assim, pedir. Assim, só ficavam abertos o mercado, né, por questão de as pessoas precisam comer. Mas foi muito, muito estranho. E assim, apesar de tudo, meus pais, eles têm uma empresa de controle de pragas. E foi considerada uma empresa da área da saúde, né, então é essencial. Porque eles atendem hospitais e tudo mais, então eles nunca fecharam. Eles nunca pararam. Então, pra mim foi muito assim, eles continuaram na realidade deles de uma maneira diferente, né? Porque teve que se adaptar a tudo. E eu fiquei em casa, eu ficava em casa, e no começo era legal, mas depois de um tempo foi, gente, e agora? Sozinha aqui, o tempo inteiro. E tá, nesse período aí você viu que tinha um centro de mídia, e o que te despertou para ir pro centro de mídia? Como que aconteceu isso daí? Na verdade, quem foi primeiro foi a Fernanda. Ela, assim que surgiu a oportunidade, ela foi. E ela falava pra mim, vamos e tudo mais. Eu falava, não. Você acha que eu vou ficar na frente da câmera? Pra mim, isso era uma coisa assim, não. Não seria um desafio que eu aceitaria, porque eu achava que a exposição era muito grande. E eu seria muito tímida e eu acho que eu não daria pra isso. Então ela foi logo na primeira leva, que teve o centro de mídias. E eu continuei lá na escola, dando aulinha pros meus alunos. E acompanhando as aulas do centro de mídias, né? Foi logo ali naquele começo, então a gente entrava, tinha o chat e tudo mais. E aí logo depois de um tempo, eles não tinham professor de educação física para os anos iniciais. E aí a Fernanda começou, vamos. Eu falava, não, não quero. E aí depois de um tempo eu falei, quer saber? Tá bom. Manda o meu nome, pra Fernanda estar numa reunião, eles falaram, nós realmente precisamos de um professor de educação física dos anos iniciais, quem conhecer alguém quiser recomendar. E aí a Fernanda deu meu nome, já entraram em contato comigo, eu falei, vamos ver no que vai dar. Mas aí deu o seu nome, aí você fez a entrevista lá. Fiz a entrevista, e aí passei, eu comecei em julho. Mas aí te chamaram para entrevista na pandemia, você não ficou com medo? Tipo, caramba, poderia fazer aqui em casa o trabalho, ou gravar aula aqui em casa, mas você estava pronto, você falou, não, beleza, porque no início todo mundo estava usando máscara. Sim. Mas aí você não ficou com medo, você falou, não, uso máscara, vamos que vamos. Então, como eu já conheci a Fernanda e ela me passou qual era de fato a realidade ali do centro de mídias, que no caso os anos iniciais a gente gravava lá na TV Cultura, foi um pouco mais tranquilo, porque ela falou, o tempo inteiro usando máscara, a gente só retira a máscara durante a gravação. E é isso, todo mundo mantendo distância e tudo mais. O transporte, né, não era um transporte público, a gente ia com carro e tudo mais, então pra mim foi até, acho que É isso que eu ia falar, essa parte do transporte aí, de não ser transporte público também, te ajudou a decidir. Sim, porque a TV Cultura era muito longe pra mim, né? Eu morava na Zona Leste, a TV Cultura na Zona Oeste, atravessar a cidade. Lógico que assim, no começo, o trânsito estava maravilhoso, né? É verdade. Não tinha ninguém na rua. E tinha passarinho, tinha muito passarinho na rua também. Você ouvia som de passarinho. Então eu lembro que eu saía de casa, assim, uma distância ali da Zona Leste, né? Da Vila Prudente até Água Branca. E eu fazia assim, 30 minutos, era muito rápido. Sem ninguém na rua, ninguém. Aí você então falou, não, beleza, eu vou pro centro de mídia. Aí acho que você mandou o currículo, né? Não sei se Sim, mandei o currículo. Você chegou a mandar currículo, aí você mandou o currículo, você fez uma entrevista. Fiz a entrevista. Tá. Aí na hora que alguém, não sei qual foi a pessoa da sua época, chegou e falou, você começa tal dia, você começa amanhã, tal dia. Aí qual foi a sua sensação? E aí? Volta para trás? Eu assim, na verdade eu fiz a entrevista com uma coordenadora e ela não era nem da educação física, mas ela está responsável pelos anos iniciais. E ela falou, olha, da minha parte está tudo certo, eu gostei de você, agora é só aguardar o contato da parte mais administrativa, né, pra gente continuar com essa contratação.
E só que demorou um pouco até essa pessoa entrar em contato, então para mim, às vezes talvez nem não aconteceram, né? Às vezes encontraram uma outra pessoa. Eu tinha desencanado um pouquinho, até que ela me mandou um WhatsApp falando: você que foi escolhida, você começaria definitivamente nesse dia, então você precisa entrar com essa documentação, porque aí começa todo aquele trâmite para ser afastado da escola, para ir para o órgão central e tudo mais. E eu tive a oportunidade de ir acompanhar 2 semanas, né, a professora Amara, que estava com o ensino médio, não, o Fundamental 2, ela que estava substituindo os anos iniciais. Então, já me colocaram em contato com ela. Ela foi me explicando como montavam as aulas, como tudo acontecia. E eu tive a oportunidade de ir 2 semanas. Aí, no primeiro dia, eu fui só assistir. E no outro, eu já ministrei a aula do primeiro e segundo ano. E até então, assumi novamente. Totalmente, né? Todos os anos ali, do primeiro ao quinto. E como que eram essas aulas, assim? Você ficava no início sozinha, com algum professor? Sempre tinha um professor comigo, no início era a Joyce, que ela estava responsável ali pelo primeiro aninho. E ela já acompanhava a Mara, então ela continua me acompanhando também. A educação física, acho que ela demandava mesmo ter uma pessoa ali com você, porque era um desafio, não era só ir lá, falar na frente da câmera e tudo mais, né? Eu acho que, na verdade, todas as aulas, a maioria das aulas demandava muito ter ali um auxiliar por conta do chat e coisas desse tipo também. O chat você pegou bastante, uma época que bastante ele ficava aberto, ficava aluno. E aí, o que rolava nesse chat, assim? Olha, sinceramente, a maioria das coisas, elas eram muito positivas. Né? Eram feedbacks dos alunos mesmo, dos professores. Ai, que legal! Eles realmente interagiam, a gente fazia perguntas, eles mandavam as respostas e tudo mais. Mas também tinha coisa negativa. E as coisas negativas, por incrível que pareça, elas não vinham dos alunos, vinham de professor. Opa, coisa negativa? Fala comentários como, por exemplo... A gente estava na pandemia, né, gente? Eu, por exemplo, fiquei em casa e só comia. Ansiedade, você fica ocioso, por mais que você esteja trabalhando... Eu ficava comendo o dia inteiro, eu ganhei alguns quilinhos. E tem uma professora que mandou, que ela achava assim, um absurdo, uma professora de educação física, não estar totalmente em forma. Só que você tá ali dando a sua aula e você lê um negócio daquele, assim, algo entendo, né, aquele estereótipo, né, da professora de educação física, mas não é relevante. Tanto que outros professores entraram, o que isso tem a ver com o assunto? Mais respeito, né, as pessoas outros professores começaram a defender. Acho que as pessoas também não tinham essa dimensão, o quanto aquilo poderia te desestabilizar. Não me desestabilizou, na verdade. Eu até levei aquilo como uma crítica construtiva, fui lá, comecei a comer melhor. Todas as aulas, no início, era ao vivo. Sim. Então, no ao vivo, você viu essa mensagem lá, sim, no telão grande. Tava lá, a TV... E aí, mas você, na hora, deu um paque, ficou um silêncio... Ficou uma torta de climão na hora, a vida que segue, foi bem natural. Foi a vida que segue, eu acho, porque eu li... Na verdade, a gente tinha que ser muito rápido, porque a gente tinha que filtrar o que a gente ia transmitir. Porque às vezes a gente via alguma pergunta ali, algum comentário, e a gente conversava com eles, né? Porque os alunos tinham uma dúvida, os professores tinham também, e aí você queria ir lá responder. Então... Alguém vendo, assim, essa aula, assim, você percebe que aconteceu isso? Você fica diferente? Você vendo lá... Não, foi natural. Foi natural. Segue. Assim, na verdade, o que me chamou mais atenção não foi nem a mensagem dessa professora. Foi a bomba dos outros professores respondendo aquilo. Porque aí o chat começou coisa do tipo, mais respeito. Quem você pensa que quebra o rolo do corpo de alguém? Pode estar na pandemia, vamos ser um pouco mais... ter empatia e coisas desse tipo, sabe? E então começou uma chuva, assim, de comentários para aquela professora que fez aquele comentário. Então... Eu realmente só segui a vida, segui com a aula, porque a partir daquele momento eu não tinha nenhuma pergunta, não tinha mais nada que eu poderia transmitir, e eu também não ia trazer aquele assunto para a aula, não era plausível. Bom, se você lembrou isso daí foi uma coisa que te marcou. Teve mais alguma coisa, assim, que marcou também, que você lembre? Não, assim... Você vai lembrar depois que a gente terminar tudo isso daqui, aí você vai lembrar e falar, nossa, devia ter falado aquilo lá. O chat era muito dinâmico, né? Então, assim, se aconteceu mais coisas, às vezes, a chance de você não conseguir
visualizar aquilo é muito grande. Às vezes eu voltava, né, terminava a aula, eu olhava o chat, eu voltava para ver se tinha alguma pergunta, alguma dúvida de aluno que eu deixei passar, e para poder trazer uma próxima aula. Tá. Entendeu? Mas era muito dinâmico o chat. Bom, você teve esse hate aí, você teve esse negócio aí online. E no pessoal, como que era o trato lá com os colegas, o pessoal da produção? Porque muita gente acha que era você, ou alguém que estivesse ali no estúdio com você, e uma câmera ligada, uma pessoa lá filmando, mas era gente pra caramba que tinha ali em volta, né? Sim. E como que era a relação com todas essas pessoas, assim? Eu acho que foi muito legal, assim, porque eles foram muito, apesar de eles terem essa experiência com esse ambiente de gravação, de TV, eles sabiam que nós não tínhamos, que tudo era muito novo, porque nós éramos professores, mas ao mesmo tempo nós tivemos que aprender a dar aula, mas num formato de apresentação, como se estivesse na televisão, como estávamos, né, no caso. Porque não podia ser que nem a gente aqui, né? Você tinha que ficar o tempo todo olhando para a câmera, né? Sim, aí é uma câmera aqui, outra câmera ali. Tem que tomar cuidado com o microfone que está aqui para não bater, dependendo do movimento. E na educação física era um desafio, porque às vezes algum movimento que eu fazia tocava ali no microfone, dava aquela microfonia, aquele barulho, chiado, coisas desse tipo. Então nós tivemos que aprender como ser apresentadores também. Você sabe, você me falando isso, que eu acho que no início eu fui ver algumas professoras lá, e eu lembro que elas tinham umas assim, não sei se é o jeito delas, sempre foram assim, mas parecia um robô na frente. Elas mal se mexiam. Você mesma aí que eu tô falando. Mas assim, elas mal se mexiam e tal, aí eu falei, caramba, mas eu acho que tem a ver isso daí também, né? Porque a câmera você tem que ficar enquadrado, e também você tem que tomar cuidado para não esbarrar, né, no microfone, não sair voando. Eu acho que algumas aulas eram muito automatizadas mesmo, né? Vamos lá, passar a informação e é isso. As nossas não, porque nós estamos falando de arte e educação física, que envolve movimento. A gente precisava mover, e eram duas câmeras, só que apenas uma era móvel, uma outra ela ficava parada. Então, aquela ali da frente, eu tinha que me enquadrar, porque assim, tinha a televisão do chat, a TV embaixo que me mostrava como é que eu estava aparecendo na televisão, né? Então você conseguia ali acompanhar e se enquadrar. E quando você precisava fazer algum movimento, seria a câmera que estava ali na diagonal, né? Mas nem sempre, assim, porque existem cortes de câmera, porque a câmera não vai ficar assim mexendo no ao vivo e deixar todo mundo em casa assim, atacando a labirintite e passando mal. Então, você aprender essa jogada, tá? Eu preciso me mover, então eu vou vir para essa câmera aqui, assim eu dou tempo para outra pessoa que está na diagonal mexer a câmera para mostrar uma outra coisa. E assim, você está falando, então, um monte de coisa acontecia, um monte de câmera, um monte de coisa. E aí teve algum perrengue, teve alguma coisa assim, fora do normal, que foi mostrado ou que não foi mostrado, nos bastidores, no caminho? Você lembra alguma coisa assim que você fala, hoje não é meu dia, hoje eu tô querendo desistir? Ou tipo, algum perrengue às vezes você acha engraçado, perrengue que não foi com você, pode ter sido com outra pessoa. Fran, aproveita para falar, porque é o seguinte, você já não está mais na rede. Não tô, né? Você não está na rede, você está aqui num canal, no YouTube, um canal pequeno. Pessoal, aliás, quem quiser, vão dando o like aí, porque isso aí ajuda muito o canal. Mas aí, Fran, lembrou? Olha, eu vou lembrar, foram muitas coisas, né? Era uma coisa, assim, tudo que aconteceu ao mesmo tempo. Por exemplo, no começo, seu microfone parava de funcionar, e aí você tinha que jogar a bola para a pessoa que estava com você para dar tempo de você sair e trocar um microfone sem que ninguém que estivesse em casa percebesse. Então tinha muito essa comunicação do pessoal dos que estavam nos bastidores, né? Que trabalhavam ali com a gente, mandando às vezes assim, literalmente escrevendo alguma coisa e levantando um cartaz para tentar se comunicar com a gente. Enquanto isso, você tinha que continuar dando aula e parecer uma coisa natural e resolver aquela situação, né? Eu lembro que teve uma vez que aconteceu numa aula de matemática da professora Taveira e o microfone dela parou e aí eles colocaram, professora Taveira, seu microfone não está funcionando, e eu tive que pegar a bola e continuar ali conversando sobre matemática. A aula não era minha. Não era sua, a aula dela de matemática. Isso, e a aula ao vivo, né? Então, assim, ela saiu e nisso a câmera cortou pra mim e eu fui ali conversando com eles,
né, fazendo contas e coisas desse tipo, para não deixar aquela coisa, gente, então tivemos um problema técnico aqui, porque não tinha, era um momento muito curto, a gente tinha que resolver aquilo, e como a aula era ao vivo, tinha os comerciais e tudo mais, e a aula que vinha seguinte, então não tinha tempo para, vamos para os comerciais, vamos voltar a aula. Não, tinha que ser uma coisa que tinha que resolver ali na hora mesmo. E aí, o que teve pra mim, acho que comigo, que foi meu maior desafio, uma vez eu fiz um campeonato de dança, usando um videogame. O jogo Just Dance. E a gente fez os testes, nós fizemos vários dias, levei o videogame, a gente fez o teste um dia antes, fizemos o teste no dia. Quando a aula foi entrar no ar, parou de funcionar. Só que a aula tinha que entrar no ar. Então eu tive que ficar conversando com eles, até eles, gente, arrumou aí o videogame e começar. Porque era ao vivo, não dava para gravar uma coisa, depois de gravar em cima. Exatamente. Tinha que entrar de qualquer jeito, com o videogame funcionando ou não, tinha que entrar aquela aula. Isso, e assim, o objetivo era usar o Just Dance, né, com as músicas que a gente tinha ali permitido. Eu tinha convidados nessa aula, iam ser outros professores. E aí você já começa a pensar no plano B, e se não funcionar o videogame, o que a gente vai fazer? Mas era um campeonato de dança, era uma competição de dança. Você pensou antes então, antes de fazer essa aula, você já pensou se não poderia não funcionar esse videogame ou não? Só foi no dia assim que você... Assim, eu levantei a aula para o videogame. Lógico, você sempre pensa, mas se não funcionar. Mas por isso que a gente fez os testes. E nos testes, todos estavam funcionando muito bem. No dia, de verdade, 10 minutos antes da aula, estava funcionando muito bem. E aí, simplesmente, na hora de começar a aula, estava lá, sem funcionar. Então, a gente entrou, eu fui, expliquei, falei aos convidados, até que eles deram ok, tá tudo certo, a gente conseguiu resolver. Mas eu tava pensando, e agora? Competição de dança, eu já tenho que fazer um freestyle aqui. Eu tenho que falar para os professores, cada um fazer seus movimentos, e eles vão ter que votar em quem ganhou. Porque no Just Dance você faz movimentos, o próprio videogame mostra quem foi mais compatível. Mas, e a música? Aí a gente ia pegar músicas que já estavam, né? Porque nós temos... Tinha questão de direitos autorais, a gente não podia usar qualquer tipo de música. Então, sempre quando a gente subia uma aula, a gente subia a música, quando tinha alguma trilha sonora. O objetivo seria tentar pegar alguma dessas músicas e usá-las. Ia ser muito chato, assim, se não tivesse funcionado. Ô, Fran, e assim, todos os segmentos, você, a gente era dos anos iniciais, mas todos eles ganharam aquela plaquinha de 100 mil lá do YouTube. Sim. Então, assim, tinha muita visualização os vídeos, tinha muita gente, todo mundo assistia. Eu lembro que tinha as minhas aulas, a minha mãe começou a assistir as minhas aulas. E aí, e a sua família? Quando viu você, falou, mas você não está mais na escola, não está na sala de aula, está rolando a pandemia, você mudou assim, do nada. E aí, como que é? O que sua família achou disso daí, seus conhecidos, primos, sei lá? Essa questão do centro de mídias, as pessoas acham que essas aulas eram só voltadas para o Estado, né? Quando, na verdade, as aulas estão lá no YouTube. Até hoje as pessoas têm acesso a isso. E eu lembro que eu tinha professores da minha época, professores de educação física da minha época de escola, que eles usavam as minhas aulas em escolas particulares e coisas desse tipo, ou como ideias, entendeu? Então, assim, não foi o público-alvo, sim, foi o Estado, os alunos do Estado, mas isso atingiu muito mais pessoas. Pessoas até, assim, brasileiros de outros países, né? E foi muito legal, assim, minha mãe, ela era a minha maior fã, ela tinha todas as aulas, ela gravava, postava no Instagram, tinha essa minha professora de educação física, a Márcia, ela foi minha professora no ensino médio, e eu fiz educação física por ela, assim, foi uma pessoa que me estimulou, não me estimulou, mas foi um parâmetro, assim, pra mim, né, o tipo de professora de educação física que eu quero ser, e acabei fazendo educação física por conta dela, e ela também assistia todas as minhas aulas. Eu perguntei isso daí também, Fran, porque assim, a gente estava no período de pandemia. Não aconteceu comigo, mas eu pensava também, eu falei, caramba, o pessoal tá vendo, né? Pessoas que não me conhecem, ou pessoas que me conhecem, tá vendo eu dando aula aqui na TV, não sei o que, parará, mas a gente está no meio da pandemia, ninguém chegou e falou, você é louco, tá aí, vai para casa, fica home office, porque as escolas estavam todas fechadas, né? E você tá aí, alguém chegou e falou isso pra você? As pessoas, sim. Por exemplo, não é arriscado, não é perigoso? Porque você tá sem máscara. Gente, nós gravávamos aulas sem máscara por uma questão de inclusão, porque se tínhamos algum aluno com um problema auditivo
tudo bem, tinha a questão de libras ali no canto, mas muitas crianças também usavam a leitura labial, né? Então você estar com a máscara não era algo que ajudava nisso, né? Mas a gente, literalmente, a gente tirava a máscara quando fosse começar a aula, assim, 1 minuto antes de começar a aula, terminou a aula, a primeira coisa que a gente fazia era colocar a máscara. Tinha testes também, Também, né? A gente sempre fazia teste o tempo inteiro. Então foi uma questão de conversa. As pessoas veem aquilo, elas acham que, você está de máscara, sem máscara com outra pessoa, tem todo mundo ali no estúdio. Então chegaram a falar com você. Sim, perguntando, né? Não é perigoso, você não vai? Porque no começo, durante a pandemia, minha avó estava com problema de saúde. E como eu estava de home office, eu falei, deixa ela em casa comigo, eu fico com ela. Porque naquele momento ela não estava podendo ficar sozinha, não era recomendado, né, deixar ela sozinha. E aí quando eu comecei a ir pro centro de mídias, eu ia pra lá, acho que era de quarta-feira só pra gravar. O resto dos dias eu ficava em casa. Então na quarta-feira ela ficava com uma outra pessoa, ou alguém ia pra minha casa pra ficar com ela. Então a minha preocupação sempre foi a minha avó, tentar não transmitir, né, qualquer coisa. Mas então por isso que a gente sempre fazia teste, tanto que eu fui pegar Covid muito depois, assim, foi bem mais pro final, quando eu já não estava nesse surto muito grande, né, do Covid. Mas sempre priorizei muito a segurança dela, a saúde dela, porque eu sabia que naquela condição ela ter Covid poderia ser algo muito, muito perigoso. Mas tinha toda a questão de limpar a mão. Eu chegava em casa, a primeira coisa que eu ia fazer, nem falar com ela, eu ia direto tomar banho, lavar a mão antes de conversar com ela. E ela também adorava, gente. Ela assistia minhas aulas, ela se divertia. Ela falava, mas como assim? Foi muito legal, assim. Pra gente era uma coisa muito normal, né? Porque pra mim eu só estou dando aula em um ambiente diferente. Mas as outras pessoas falavam, nossa, ela tá na televisão ao vivo, né? Os alunos, eles achavam isso o maior barato, assim, como se nós fôssemos... Tinha aluno que eu lembro que às vezes ia lá no estúdio e queria tocar o professor para ver se era real. Era real, de autógrafo. Mas, gente, eu sou só uma professora de educação física. Eu nunca tive essa visão, eu sou uma pessoa famosa. Não, pra mim eu só continuei dando aula num ambiente diferente. E eu, digamos que eu fui a cara da educação física durante aquele processo, porque precisavam de alguém, né, pra continuar levando isso pra casa e só. Fran, você estava falando aí, então, da sua avó que assistia. Eu também falei do pessoal que ia no estúdio. E quando começou esse pessoal no estúdio, assim, você se sentiu mais na escola? Você chegou a gravar aula com aluno, com gente de fora, ou não? Como que foi essa experiência? Sim, eu tive aula, quando eles liberaram, né, a presença de outras pessoas lá, convidados na aula. Foi muito legal, foi bom poder ter as crianças ali de volta, apesar de ser uma, né, no caso. Eu achei que foi uma experiência bacana, mas ainda assim muito diferente, né, da sala de aula, porque a gente não estava só... Eu sinto que muitas vezes a gente também estava dando aula para os professores, não aula para os professores, né, mas todo mundo estava assistindo, né, a gente, né, não eram só os alunos. Quando você está na escola, no meu caso lá na quadra, sou eu e meus alunos e pronto, né. De vez em quando a diretora, a coordenadora vai lá assistir uma aula, mas... e você pensar, na verdade, assim, o ideal era a gente não pensar em quantas pessoas estavam do outro lado. Porque realmente isso foi pra mim a coisa que me fez demorar a ir pro centro de mídias, essa exposição. Eu lembro dessa exposição, assim, eu percebi quando eu fui dar uma aula com uma camiseta de caveira e reclamaram dessa caveira. Sim. Aí eu falei, foi um pai, uma mãe que reclamou. Então, é isso mesmo, tinha muita gente que não era aluno, né? Sim. Ainda mais a gente que era os menorzinhos. Então tinha alguém para... Os pais às vezes estavam lá, porque eles estavam usando o celular dos pais e coisas desse tipo. Então era muita gente, assim, se você parar para pensar. E ao vivo, né? Não editado. E assim, Fran, você era... Quando tinha um professor, nas minhas aulas mesmo, eu era o professor da minha aula, eu chamava você para moderar. E esse lance de moderação, porque você falou que era tímida, não gostava das câmeras e de repente você estava moderando um monte de aula. E aí? Tá na chuva, vai pra se molhar, né? É isso, assim, a gente aprende eu acho que o ser humano, a gente se adapta com qualquer coisa. Né? Eu de fora antes falo, não, isso nunca pra mim. E aí você se vê numa realidade onde aquela é a sua realidade a partir daquele momento. E você aprende a lidar com aquilo. E aí você começa a se sentir mais confortável com aquilo, até que é a sua rotina. Se torna natural.
E você estava gostando, estava curtindo, estava Sim, durante o tempo que eu, assim, que eu fiquei no centro de mídias, enquanto as aulas eram ao vivo e tudo mais, pra mim foi um período, assim, acho que foi um divisor de águas na minha vida, entendeu? Você se coloca numa posição e dá tão certo que você, poxa, eu sou capaz de fazer várias coisas, entendeu? Isso me ajudou a não ser tão mais tímida, né? Essa lógica, eu não, acho que eu jamais viraria blogueira e gravaria vídeos pro YouTube, não é meu perfil. Mas assim, tô aqui hoje, entendeu? Antigamente eu jamais faria isso, gente. Tanto que eu tenho amigas de antigamente que elas falavam, a gente vai fazer tal coisa, você podia gravar um vídeo? Eu sei que você é tímida e pra mim, hoje, tá bom, vem cá, eu vou e gravo. E antigamente eu, não faria isso, assim, muito, chama low profile, né? E é assim, Fran, então você ficou quanto tempo? Você lembra quanto tempo você ficou no centro de mídia? Foram 2 anos exatamente. 2 anos. Comecei em 2020 até 2022, de julho a julho. Você pegou então bem o início, Sim. quando era todo mato e ainda. até não vou falar o final, né? Porque o centro de mídias, até eu sair, ele continuou por um período, mas não era aquele início onde eram aulas ao vivo e coisas desse tipo. Já então, transformei aulas gravadas. Então você saiu antes de terminar o centro de mídia, Sim. né? Tá. Aí quando você saiu, aí o que você achou, assim? O que você estava passando na vida? O que você sentiu? Você saiu com uma coisa melhor? Por que você saiu antes de terminar? Por que eu saí antes de terminar? Por conta de uma proposta. Não, gente, não voltei para sala de aula. Eu saí de licença, né? A gente chama licença sem remuneração, que a gente tem 2 anos. Para experimentar algo novo, eu recebi uma proposta para trabalhar em navio de cruzeiro. Então, seria fora do país. Você pilota navio? Eu sou capitã, gente. Você pilota navio, então. Não sou, não. E foi a questão do desafio. Eu acho que antes do centro de mídia, eu também jamais aceitaria essa proposta por estar fora do meu país, com pessoas totalmente diferentes, de diferentes países, diferentes culturas e num outro idioma. Né? Porque a comida é diferente. É estar totalmente fora da sua zona de conforto. Por isso que eu falo, acho que o centro de mídias ele foi realmente um divisor de águas, porque ele me ajudou a entender que quando a gente está na nossa zona de conforto, a gente não cresce. Ou a gente não se permite ter outras experiências, porque está confortável ali. Mas quando a gente muda, a gente sai dessa zona de conforto, tantas coisas se abrem pra gente, tantas experiências que a gente nunca teria vivido se a gente não fizesse isso. Então, mais uma vez, acho que por conta do centro de mídias vai estar a hora de tentar algo diferente. Para mim ali já não tinha muito mais sentido, porque as escolas já estavam funcionando, eram gravar aulas que serviam muito mais de apoio para os professores do que para os alunos. E não é que eu estava infeliz, não estava. Eu gostava bastante do que eu fazia, eu fiz muitos amigos lá, foi um ambiente totalmente diferente, mas eu senti uma necessidade de tentar uma coisa nova. E aí, indo para os navios de cruzeiro, foi uma oportunidade também de melhorar o meu inglês, porque o idioma oficial dos navios é o inglês, é a língua inglesa, apesar de você ter pessoas do seu país, ou, por exemplo, Portugal, que falam o nosso próprio idioma, o trabalho em si, ele foi todo em inglês. Tá, então você já, a gente já estava falando aqui na frente, você já não está mais na rede. Não. Está trabalhando desde que você saiu, então. Mas nesse período que você estava trabalhando lá no navio, aí quando você soube que não tinha mais o centro de mídia, né? Acabou o centro de mídia. O que você sentiu assim? Aí você pensou, nossa, se eu quiser voltar agora não dá, ou tipo, ainda bem que terminou aquilo lá, ou tanto faz, o que passou assim? Pra mim foi triste, porque foi como se fosse um fim de uma era que eu fiz parte também. Mas ao mesmo tempo, eu acho que era algo muito previsível. Porque o centro de mídias ele foi criado para a pandemia, né? Para um sistema onde nós estaríamos ensinando os alunos que estavam em casa. Quando as aulas voltaram, isso já mudou um pouco, tanto que as aulas passaram a não ser mais ao vivo, se transformaram em aulas gravadas e coisas desse tipo. O Brasil, ele não permite homeschooling, né? Porque eu acho que seria uma proposta muito boa se as leis do Brasil permitissem isso, e acho que daria para ter tido essa continuidade de manter o centro de mídias. Mas como é um país que não aceita isso ainda como uma forma de educação... Você falou homeschooling, escola de casa. Escola de casa, gente, desculpa. Ah. É muito comum nos Estados Unidos as pessoas ficarem em casa, as crianças ficarem em casa e os pais ensinarem eles. Né? Tem todo um processo, tem uma lei por trás disso, requisitos a serem cumpridos, mas é muito normal terem crianças que nunca pisaram numa escola, por exemplo. A realidade deles
muitas crianças que vivem viajando o mundo com os pais, porque os pais trabalham home office, né, de casa, então eles estão em qualquer lugar do mundo e as crianças estão sendo ensinadas em casa, né? E isso não é uma coisa permitida no Brasil. Então eu acho que assim, foi triste, mas não foi algo que, meu Deus, acabou o centro de mídias, não acredito. E para você a transição foi tranquila? Porque assim, você saiu, existia o centro de mídia ainda, e você já saiu para um outro trabalho. Então você sentiu falta, assim, você falou, nossa, tá faltando alguma coisa, sentiu falta da luz, da câmera, daquela rotina, ou como você já se inseriu em uma outra rotina, foi tranquilo isso daí? Foi tranquilo, porque foi uma rotina muito diferente, né? Trabalhar em navio de cruzeiro é uma outra vida, assim, é uma rotina totalmente diferente. Eu sentia falta das pessoas, assim, você, a Ivana, pessoas que faziam parte do meu dia a dia. A Karen, a professora Rê, que infelizmente não está mais aqui, mas, assim, foi tudo isso, assim, mas eu não tive tempo para sentir falta do centro de mídias em si. Porque eu já fui, realmente, foi como você disse, eu pedi exoneração, não, eu saí da licença e logo depois, assim, 20 dias depois, eu já estava embarcando no navio, então foi um período bem curto, e foi muito assim, tudo muito certo, porque como era um ano de eleição, eu vi um dia que no dia seguinte eu tinha que pedir a licença, ou então eu não poderia sair mais de licença. E até então eu não tinha data que eu ia embarcar no cruzeiro, eu já estava com o processo todo feito, exame médico, tudo certo, mas eu não tinha uma data. Eu lembro que quando eu li aquele edital que assim, tu tem até amanhã, 1h para enviar sua licença, foi um choque, porque eu falei, agora, eu peço essa licença, mas aí eu não sei, vai que eles me deem uma data para embarcar no final do ano, e aí eu vou ficar sem trabalhar até lá. Isso eu não pedi, e aí eles me mandam, a única solução que eu tenho é pedir uma exoneração, e que não era o plano, meu plano era tentar, e se eu gostasse, depois eu pedir exoneração do cargo. E aí eu lembro que foi muito assim, de eu fechar o olho e falar assim, eu pedi um sinal do que é o melhor para fazer. Mas, Fran, queira ou não, a gente é numa geração, você é bem mais nova do que eu, assim, mas ainda você pegou, eu acho, que essa geração de ser um funcionário público. Sim. Mesmo sendo da educação, a gente não ganha milhões igual um deputado, essas coisas, mas é um funcionário público, tem uma estabilidade. E a sua família, ou alguém, amigo, alguém chegou para você e falou assim, você vai sair do estado, vai entrar no navio, no barco, não sei o quê. Aconteceu isso? Como foi? Sim, muito, porque o estado ele te dá uma estabilidade, né? Que é tipo, você sabe que você nunca vai ficar sem emprego. A menos que você faça uma coisa aqui, te faça ficar sem emprego. Mas são coisas extremas, entendeu? E sim, no começo até mesmo às vezes eu recebi proposta para trabalhar em escolas particulares, eu falo, não, mas eu não posso largar o estado. É estável, pelo menos eu sei que aquele salário eu sempre vou ter. Pode não ser o melhor salário do mundo, mas eu sempre vou ter. É pingado, mas tem. Mas tem. A minha mãe, no começo, ela falava, acho uma loucura você fazer isso. Mas ao mesmo tempo eu sempre pensei, realmente o funcionarismo público ele te dá uma estabilidade, mas ele te prende também. Né? Ele te prende para muitas experiências, exatamente por esse medo de se aventurar e conhecer coisas novas por conta dessa segurança que o cargo te dá. Então, tanto que eu não queria exonerar. Eu queria realmente tirar minha licença e tentar. E aí, se fosse uma coisa, gostei, bacana, vou exonerar agora. Então, foi muito difícil quando eu recebi esse edital, que eu tinha que pedir a licença no dia seguinte, sem saber o que ia acontecer com o navio, quando que eu ia, quando eu não ia. E eu lembro que eu falava com a minha mãe falou, difícil, né? Uma decisão muito difícil, não acho que você tinha que exonerar. Mas é complicado, você também pediu uma licença e depois demorarem 6 meses para te chamar no navio. Eu acho que o que pesa aí é o fato de ser mãe. Porque mãe fala, vai sair, leva guarda-chuva, leva a blusa, não sei o quê. Aí sempre acerta, sempre vai acertando, não sei o quê. Aí a mãe vai colocando dúvida, aí a gente pega, Sim. né? E aí eu lembro que ela só fala assim pra mim, pede um sinal, fecha o olho aí, faz sua oração e pede um sinal. E assim, gente, eu me arrepio até hoje com isso, porque eu fiz isso e 10 minutos depois eu recebi minha data pro navio. Eu recebi o e-mail com a data que eu ia embarcar, que era daí 20 dias. E aí eu lembro que no dia seguinte de manhã eu tinha que tirar o meu visto, né? Porque para trabalhar em navio de cruzeiro tem um visto específico que você tira, que é o visto de tripulante. Não é só para navio, qualquer tipo de tripulante, aeromoça, o piloto, essas coisas. E eu só tinha até 1h para fazer esse pedido de exoneração. Então eu tive que correr para o consulado de manhã, passar pela entrevista e dali correr para a escola preencher uma papelada, assim, são 1.500 formulários, tem que preencher à mão
não é digitado, é à mão, e enviar antes da data do horário limite. Assim, eu lembro que estava todo mundo me ajudando na escola, o boy da escola, que é o secretário, a gente enviou esse e-mail faltando 3 minutos E aí deu tudo certo, eles publicaram e aprovaram a minha licença. Então eu consegui sair afastada e eu tinha até 2 anos para reassumir o cargo ou não. Ah, que bom que deu certo. E você está gostando então, né? Porque já está há quanto tempo? 3? Já faz 3 anos. 3 anos. Sim, né? eu exonerei, gente. O fim da história que O fim da história, eu exonerei o cargo. Exonerou. Foi uma decisão difícil também. Eu acho que não é que eu não me via mais no ambiente escolar. Eu sinto falta de dar aula, eu sinto falta dessa Você sente interação. falta dos alunos? Sinto, mas eu não sinto falta do salário. Não, sim. E aí, eu trabalho em navio de cruzeiro, eu recebo em dólar, gente, o dólar tá alto. Difícil voltar para essa realidade. O salário que era o Estado, ganhando o que eu ganhava ali no navio de cruzeiro. Né? Então, eu optei por exonerar. Eu quero voltar, assim, a morar no Brasil, quero voltar a trabalhar por aqui. Provavelmente uma escola bilíngue. Se tiver alguém aí ou quiser me indicar no curso de educação Mas física. você tem Eu falo inglês, espanhol e português, tá? Mas você tem um tempo assim que você se programou ou por enquanto você deixa a vida levar? Ou você já sabe assim mais ou menos, daqui 3, 5 anos eu já quero voltar definitivamente? O meu objetivo é encontrar um emprego aqui no Brasil, assim, com um salário que seja compatível, né? Lógico que não vai ser o mesmo do que eu recebo lá. A gente sabe que a área da educação, infelizmente, nós não somos valorizados. Mas no momento que eu encontrar um emprego, mesmo que for até mesmo em outra área, mas que eu tenha um salário compatível, eu vou parar com essa vida. Meu objetivo seria sim voltar para o Brasil, mas se surgir algo em outro país também, sim, porque eu sinto falta da vida em terra, gente. A vida no mar, ela é diferente. Eu acho, Fran, que a gente pode depois fazer um outro vídeo aí com todas essas experiências só de navio aí. Pode ser? Só de barco. Fran, a gente está terminando. Então, Fran, é assim. Eu vou fazer essa pergunta para todo mundo. Tá. Se o robô aqui, tem esse robôzinho aqui que ele serve de apoio para o nosso microfone. Se esse robô aqui fosse uma máquina do tempo, pudesse levar você para o passado ou para o futuro, você entraria nessa máquina? Você pediria para ele te levar para o passado ou para o futuro? Ou também você você sabe que ele tem esse poder, mas tá nem aí, o presente está legal, tá de boa, você iria para onde? Passado, presente ou ficaria aqui de boa? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Eu sempre tive e tenho essa mania de falar, se eu pudesse voltar no tempo, eu arrumaria isso, eu não teria feito isso, eu não teria feito aquilo. Porque a gente sempre pensa com a cabeça que a gente tem hoje. Né, com a maturidade que a gente tem hoje. Então a gente pensa, lá atrás, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria isso. Mas a gente não tinha essa maturidade lá atrás, por isso que a gente fez o que a gente não faria hoje. Então, sim, muitas vezes eu pensava que eu voltaria para o passado e eu arrumaria algumas coisas. Eu não iria para o futuro, eu acho que... Lógico, seria muito legal. Quando é que eu vou parar de trabalhar no navio, quando é que eu vou ficar rica, ou coisas desse tipo. Mas, hoje eu acho que, apesar, se eu pudesse voltar com a maturidade que eu tinha e coisas desse tipo, ainda assim, eu acho que eu ficaria no presente. Por conta que faz pouco tempo que eu assisti um filme Efeito Borboleta. Faz pouco tempo que você assistiu esse filme Eu reassisti, na verdade, né? Tá. E aí é você reassistir com uma outra cabeça, uma outra maturidade. E realmente, toda ação tem uma reação. Já é uma consequência. Então, eu sei onde eu tô hoje. Eu orei muito por coisas que eu tenho hoje, no passado. E que hoje eu olho e falo, poxa, eu pedi muito isso e eu tenho isso. E se eu voltasse atrás para mudar uma simples pecinha, um simples errinho que eu fiz, talvez eu estivesse num mundo totalmente diferente e que eu não sei se eu ia gostar ou não. Então você fica no presente? Pela estabilidade, pela segurança, eu fico no presente. Se não tivesse a opção, se eu tivesse que usar a máquina, eu voltaria. Mas eu não iria para o futuro. Tá. Então... Pode usar a máquina mais de uma vez? Não, uma vez só. Então é tipo efeito borboleta, você pode ir voltar para ir arrumando até você voltar. Que zona é essa? Não é nessa zona. A energia tá cara. Então, assim, você, então, se fosse obrigado, você voltaria para o passado. Sim. Dava um jeitinho ali, para lá. Agora, você só tem uma opção, você fica no presente. Hoje eu fico no presente.
Beleza. Você falou da pergunta, Fran, porque assim, o canal é Memórias Tangíveis. Então, o canal a gente trabalha muito com memória. Então, tanto memória que a gente já teve, quanto memória do presente que vai ser... Nossa, é confuso isso daí. Confuso, É, que vai vir... Nossa, mas vocês entenderam. que o presente já virou passado, que parece que vai ser o futuro. É que nem a gente Alguma fala coisa aqui, assim. por exemplo, o amanhã, ele não existe, né? Que é o sempre hoje. É sempre hoje, porque quando a gente viveu o amanhã, vai ser hoje. A gente não é palpável. O Igual amanhã a não é luz. palpável. A luz, ela demora um tempo para chegar na nossa visão. Então a gente sempre está vendo o passado, mesmo agora está vendo o passado. Sim. Ah, melhor a gente terminar então, o Fran, porque... Mas é isso. Eu Por que tava que eu não... vendo. Ó, se eu voltasse para o passado, talvez para mudar uma simples coisinha, eu não teria te conhecido. Pois E é, a gente não estaria aqui hoje. verdade. Então eu prefiro lidar com os erros e aprender para um futuro melhor do que correr o risco de não ter vivido coisas que eu vivi por conta de talvez esses erros ou as minhas escolhas me levaram por esse caminho. Chique, hein? Não esperava por essa aí, não. Fran, muito obrigado. A gente termina por aqui. E pessoal, então é isso. A gente termina mais um Conversando com a Estrela. Mentira, Fran, não tem esse nome não. Não tem nome nenhum. Depois até preciso ver com o pessoal que nome que a gente coloca aqui nessa sequência de vídeos. Tá. Mas- Curtam, hein, pessoal? Pra eu deixar meu amigo... Se inscrevam, curta. É que eu não gosto muito de falar, mas se a gente não fala, vocês não fazem isso. Então se inscreva, compartilhe, deixe o joinha e coloque aí no comentário se você gostou ou não desse tipo de vídeo. Se você tiver pergunta para a Fran, deixa aí no comentário que eu passo para ela também. E é isso. Então, até o próximo vídeo. Tchau para vocês. Tchau, Fran. Tchau, muito obrigada, professor Adriano. Tá bom. Professor, né? Meio centro de mídias agora, louco. Muito obrigada, Adriano. Obrigado. Tchau, tchau.